Olá para você que está de olho nas atualizações do portal Banda B. Está começando mais um Fique Sabendo aqui do portal. Eu sou o Rodrigo Silva e nós estamos nos aproximando aí do feriado de 7 de setembro. Então é dia de nós falarmos sobre as manifestações que estão previstas aí para a data. Há muito tempo o presidente Jair Bolsonaro vem falando de uma possível ruptura institucional com o Congresso, o STF. Nas palavras dele, essa ruptura é necessária. Recentemente, um coronel da Polícia Militar de São Paulo, o Alexander Lacerda, foi afastado pelo governador do estado, pelo João Dória, do comando de policiamento por convidar pessoas para a manifestação bolsonarista de 7 de setembro. E ele não é o único PM aderindo a esses grupos bolsonaristas. Entre o ano passado e agora, o número de PMs aderindo a esses grupos aumentou 24% em todo o Brasil. Essa é uma questão que está preocupando a governadores e eu até avanço mais no papo. Será que essas manifestações em si devem ser motivo de preocupação? Tem gente falando em possibilidade de golpe e é exatamente nessa discussão que a gente vai entrar. Eu converso hoje com o mestre em Educação e historiador, professor Renato Mocelin, está conectado aqui comigo. Professor Mocelin, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Muito bom conversar com você novamente. Em primeiro lugar, né, Rodrigo, eu acho que o vocábulo golpe é inadequado, porque o golpe é contra alguém que está no poder. Por exemplo, em 1964, houve um golpe contra o presidente João Goulart, que exercia a presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, ele está no governo. Quer dizer, o que pode acontecer, oxalá isso não ocorra, é um autogolpe. Ele vai procurar se livrar das amarras institucionais que estariam limitando suas ações. Eu faria até uma comparação com o que aconteceu em 61, quando muitos chegaram a afirmar que o então presidente Jânio Quadros, ele, ao renunciar, ele esperava que o povo clamasse pela sua volta, e aí ele voltaria com mais poderes. Portanto, o que o presidente Jair Bolsonaro poderia fazer seria um autogolpe, em que ele continuaria na presidência da República com mais poderes. Um golpe seria contra ele. Seria, digamos, que as Forças Armadas, a sociedade organizada, o afastassem, não levando em consideração as questões constitucionais do poder, porque ele pode ser afastado através de um processo de impedimento, isso dentro da legalidade. O golpe, todo golpe, ele quebra a legalidade. Ele, por exemplo, o golpe de 64 violou a Constituição de 1946. Portanto, o que o presidente Bolsonaro poderá fazer, acho que não vai fazer, né? Seria um autogolpe. E essa questão que tem preocupado a muitos governadores, né? Governadores, alguns até deixando claro que devem controlar a polícia militar. Você tem militares pedindo salvo-conduto, aconteceu no Superior Tribunal de Justiça, né, recentemente. Policiais militares participando de manifestações. Como é que o senhor vê essa questão? Isso é extremamente grave, porque quando você tem o exército ou então as polícias militares dos estados tomando partido, você tem um partido armado. Quer dizer, a população não está armada. Quando você tem a polícia militar do estado A ou do estado B apoiando manifestações que violam a legalidade constitucional, é gravíssimo. O artigo 142 da Constituição é claro. O papel das Forças Armadas é proteger, é assegurar a ordem constitucional.
As Forças Armadas, as polícias estaduais devem zelar pelo Estado democrático de direito. A partir do momento que policiais militares do Estado A ou do Estado B vão às ruas para defender o governante A ou o governante B, é gravíssimo, porque essas pessoas estão armadas. Essas pessoas podem usar essas armas contra os seus desafetos, contra aqueles que eles consideram, entre aspas, os seus inimigos políticos. O papel da polícia militar será, em toda e qualquer manifestação, proteger a população que participa dessas manifestações e, obviamente, zelar pela paz social. O que, num país democrático e civilizado, deve acontecer é que o militar que se posicionar politicamente fora daquilo que a Constituição estabelece, deve ser punido. Se policiais militares tomarem posições que sejam contrárias à ordem constitucional, devem ser afastados, como aconteceu recentemente na França, né, Rodrigo? Uns generais lá lançaram um manifesto fazendo exigências ao presidente Macron, simplesmente foram afastados. Teve desordem? Não teve nada. Foram afastados, é simples. O general fulano disse isso ou disse aquilo. Qual a relevância disso? Ele deve cumprir o seu papel constitucional e não não vamos aceitar que ganhe fulano ou beltrano. Não tem que aceitar ou deixar de aceitar. Tem que simplesmente cumprir aquilo que a Constituição estabelece. Então, os governadores estaduais têm que punir, sim. O Dória fez o correto, afastando esse coronel da função que ele ocupava. Até essa discussão não vem exatamente de agora, né? Quando o general Pazuello participou das manifestações em favor do presidente no Rio de Janeiro, ele acabou não sendo punido pela cúpula do Exército. Sim, deveria ter sido, né? Porque há uma tentativa de reescrever a história. Os militares ficaram no poder de 64 até 85 e procurou-se construir uma narrativa que foi um período áureo. Mas quando essas pessoas defendem esse período, é preciso fazer perguntas a elas. Qual era a dívida externa do Brasil em 64? E para quanto foi a dívida externa em 85? A inflação em 77? O poder de compra do salário mínimo? O que aconteceu de 64 em diante? Houve coisas positivas, obras de infraestrutura, sim. Tivemos um período de crescimento econômico, não de distribuição de renda, ali entre 68 e 74, sim. Mas tivemos também violações aos direitos humanos. É preciso fazer uma análise não maniqueísta, mas crítica desse período. E os militares deixaram o poder, nós tivemos a redemocratização, e o contexto hoje, Rodrigo, é totalmente diferente. Em 64, vivíamos a época da Guerra Fria, tinha ocorrido a Revolução Cubana, o presidente João Goulart tinha apoio popular, mas tinha contra ele a grande imprensa, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, as emissoras de televisão de uma forma geral. E o presidente João Goulart tinha contra ele o setor empresarial, também a sua reforma agrária assustava os latifundiários, setores da Igreja Católica temiam pela transformação do Brasil num país comunista, o que não iria acontecer, o Goulart nunca foi comunista. Os governadores, Magalhães Pinto,
Carlos Lacerda, Adhemar de Barros vão apoiar o golpe. O Ney Braga ficou em cima do muro, mas depois apoiou também. Havia o apoio externo dos Estados Unidos. O contexto era completamente outro. Como é que o presidente Bolsonaro vai tentar dar um autogolpe com a inflação nos patamares que está? Com quase 15% da população desempregada, com uma gestão ambiental desastrosa, com ministros da educação que revelaram-se medíocres, uma economia estagnada, com uma gestão que deixou a desejar no que tange a questão da pandemia, com 25% de apoio popular apenas. A última pesquisa revelou que 62% da população não aprova o seu governo. Eu duvido que muitos dos militares, que não falam, evidentemente, endossem tudo isso. E mesmo, é preciso não generalizar, muitos policiais não vão se expor, mas não apoiam. Então, são manifestações isoladas, porque as redes sociais, muitas vezes, elas acabam dando uma visão equivocada. Parece que toda a polícia militar é contra o Bolsonaro, é a favor do Bolsonaro. Todo o exército, o meu exército. O general Santa Cruz, que é uma pessoa bastante moderada e crítica em relação ao governo Bolsonaro, chegou a pertencer ao governo Bolsonaro, ele se arrependeu e tem feito declarações em que ele procura colocar qual o verdadeiro papel das Forças Armadas. É assegurar a ordem constitucional, né? E o presidente Bolsonaro, pelo menos a avaliação que eu faço, ele nem precisa de adversários políticos, Rodrigo. Todo dia ele dá uma declaração que acaba fazendo com que a oposição tenha um manancial enorme para atacá-lo. Talvez o dia que ele se saiu melhor foi no dia 25 de agosto, dia do soldado, em que ele não discursou. Foi uma participação bastante expressiva naquele dia, na cerimônia do Dia do Soldado. E o que eu percebo é que ele vive do conflito. O que um presidente, Rodrigo, deveria ter feito quando da pandemia foi o que fez o presidente de Portugal. Vamos esquecer as disputas políticas, vivenciamos uma situação trágica, uma crise sanitária mundial, como temos há 100 anos, e vamos enfrentar isso tudo. Lá em Portugal houve lockdown. Ele disse que se fizesse isso no Brasil, a economia pararia. Agora, se você notar, o país que mais cresceu no último trimestre foi Portugal. Os países que enfrentaram a pandemia com base naquilo que os cientistas, que os profissionais qualificados da área sugeriram, estão crescendo hoje. Nós ficamos naquela de dar guarida a tratamentos equivocados, panaceias curativas, né? Não use máscara, aglomere, isso aí é uma gripezinha, e deu no que deu. Portanto, essas pessoas, elas devem ser responsabilizadas, inclusive criminalmente. Teve um deputado federal lá do Rio Grande do Sul, que é médico, que disse que no máximo iriam morrer 800 pessoas. Teve um empresário aqui do Paraná que disse que no máximo iriam morrer 5.000 pessoas. Eles fizeram essas declarações. Eu jamais iria opinar sobre uma questão que eu não conheço. Com a palavra, o Micoleles, com a palavra, os cientistas, as pessoas que realmente estudam essa questão. Nós acabamos dando vazão ao tiozão do WhatsApp, que fica mandando que o remédio é esse ou aquele, e que o vírus chinês é para dominar o Brasil.
E ficamos nessa. E a coisa acabou se atingindo esses números catastróficos que nós temos da pandemia. Para a gente encerrar, a gente vai ter as manifestações no dia 7 de setembro, a gente tem presidente fazendo motociatas nesses intervalos, e toda essa questão, a gente não tem como, ao falar de tudo isso, não tem como a gente mencionar a antecipação das eleições de 2022, né? A discussão se antecipou muito rapidamente. Assessores do presidente Bolsonaro acreditam, até o portal Metrópolis chegou a conversar com alguns, acreditam que ele terá pelo menos aí 30% dos votos no primeiro turno e tal. A grande questão e se a manifestação de 7 de setembro for pequena? Isso reflete politicamente para Bolsonaro lá na frente? Eu tenho a impressão que a manifestação não será nem gigantesca como ele imagina e não tão pequena quanto as pessoas defensoras da democracia desejam. É uma manifestação média. Ele não sairá nem mais fortalecido, nem mais enfraquecido, porque esses 20 e poucos % que o apoiam continuarão apoiando. Você pode mostrar com provas as mais diversas quem é o Bolsonaro. Essas pessoas são fanáticas. Elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. O que eu temo é que tenhamos violência nessas manifestações. Provavelmente, nas manifestações contra o Bolsonaro, teremos pessoas infiltradas que vão depredar o patrimônio público e privado para dar a essas manifestações uma conotação de desordem, de radicalização, e que é preciso chamar as forças de segurança para restabelecer a ordem. Tudo que o Bolsonaro não quer é que essas manifestações favoráveis a ele ou contrárias a ele transcorram dentro da normalidade. Os bolsonaristas têm todo o direito de se manifestarem. Não tem nada demais. Desde que essas manifestações elas sejam dentro da ordem. Eles podem ir lá com bandeirinhas do Brasil, que eles usurparam, né? Defenderem mito, ouvirem discursos, tudo bem, é um direito que eles têm. Como os oposicionistas terão o direito de se manifestarem também. Eu sugiro, quem sou eu para sugerir, que as pessoas não aceitem provocações. E acho até que o 7 de setembro deixe que os bolsonaristas saiam às ruas. A oposição deve organizar uma manifestação mais adiante, porque é perigoso um enfrentamento. Tudo o que eles querem é um mártir. Na história nós temos muito disso. Quando, por aquela razão, o sujeito é agredido a facada no Bolsonaro, tenho a impressão que foi uma das principais razões da sua vitória eleitoral. E que caminhemos para 2022 dentro da normalidade, com debates, com vários candidatos, e que a população escolha aquele que, de forma transparente, coloque o seu programa de governo em economia isso, em educação aquilo, um debate civilizado, e não essa bipolarização, você é comunista, você é fascista. Quer dizer, se você perguntar para o sujeito o que ele sabe do comunismo, não sabe nada. Então é uma maneira de agredir o outro. Não é isso que nós precisamos. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Um abraço, Rodrigo, e até a próxima. Tchau. E você que nos assistiu, se quiser conferir outras entrevistas do portal Banda B, entre lá no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Essa conversa com o professor Mocelin está no YouTube. E o vídeo também será anexado a uma matéria escrita que sai ainda hoje no portal Banda B. Eu queria dizer que nesse feriadinho a gente não vai ter Fique Sabendo, só na sexta-feira que vem, lá no dia 10. Então eu retorno na semana que vem
para a gente conversar mais sobre vários temas que estão em alta no momento. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau.